seja muito bem-vindo ao canal CPM Luiz Tarquinho. Eu sou o professor Guedes. Nesta aula, nós veremos mais uma forma de fatorar expressões algébricas. Se você está gostando dessas aulas, assine o canal, deixe seu like e faça comentários. Tenha uma excelente aula. Neste vídeo, aprenderemos a fatorar a soma dos cubos de dois termos e a diferença entre os cubos de dois termos. Iniciando pela soma de cubos, temos, no nosso exemplo, a ao cubo mais b ao cubo. A forma fatorada dessa soma de cubos é a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Para te convencer ainda mais que essa identidade matemática é verdadeira, iremos desenvolver o produto a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Aplicando a propriedade distributiva, iremos multiplicar a por todas as parcelas do segundo par de parênteses e depois procederemos da mesma forma com o b. Iniciando pelo a, teremos a que multiplica a ao quadrado ao cubo, a que multiplica menos ab menos a ao quadrado b, a que multiplica b ao quadrado mais ab ao quadrado. Agora vamos fazer o mesmo procedimento com b. B que multiplica a ao quadrado mais a ao quadrado b. B que multiplica menos ab menos ab ao quadrado. E b que multiplica b ao quadrado mais b ao cubo. Somando os termos semelhantes, temos a ao cubo. Observe que temos aqui menos a ao quadrado b e aqui mais a ao quadrado b. Então, esse morre com esse. E aí temos também ab ao quadrado aqui e menos ab ao quadrado aqui. Então, esse morre com esse. E sobrevive apenas mais b ao cubo. Logo, provamos que a identidade a ao cubo mais b ao cubo igual a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado, é verdadeira. Em matemática, é muito comum, ao final de uma demonstração, fazer um quadrado ou escrever as letras C, Q, D, que significa como queríamos demonstrar. Diferença de cubos. A diferença dos cubos de dois termos, como em nosso exemplo abaixo, a ao cubo menos b ao cubo, em que um dos termos é a e o outro é b, pode ser fatorada da seguinte forma: a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Para provar que essa identidade matemática é verdadeira, podemos multiplicar a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado e perceber que o resultado disso é a nossa expressão original, isto é, a ao cubo menos b ao cubo. Então vejamos. A vezes a ao quadrado é a ao cubo. A vezes mais ab é mais a ao quadrado b. A vezes b ao quadrado é ab ao quadrado. Menos b vezes a ao quadrado é igual a menos a ao quadrado b. Menos b vezes mais ab é igual a menos ab ao quadrado. E finalmente, menos b vezes mais b ao quadrado é igual a menos b ao cubo. Somando os termos semelhantes, temos
a ao cubo, já que não há nenhum termo semelhante a ele. Logo aqui temos a ao quadrado b e aqui temos menos a ao quadrado b. Como são termos simétricos, podemos cancelá-los. Aqui temos ab ao quadrado e aqui temos menos ab ao quadrado. Podemos também cancelá-los. Sobrevive apenas menos b ao cubo. Deste modo, provamos que a identidade a ao cubo menos b ao cubo igual a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, é verdadeira, como queríamos demonstrar. Deste modo, podemos dizer que a forma fatorada de a ao cubo menos b ao cubo é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Já sabemos que a soma dos cubos de dois termos pode ser fatorada da seguinte forma: a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Sabemos também que a diferença dos cubos de dois termos pode ser fatorada como a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. O que podemos concluir observando essas duas identidades matemáticas? Podemos concluir que tanto a soma dos cubos de dois termos quanto a diferença dos cubos de dois termos apresentam uma regularidade, ou seja, temos aqui a ao cubo e aqui b ao cubo. Se aqui for mais, então a forma fatorada será a mais b, ou seja, o mesmo sinal que aparece aqui vai aparecer aqui. E aqui teremos o quadrado do primeiro termo menos o produto entre os dois termos. Um dos termos é a, o outro é b, e mais o quadrado do segundo termo. Se aqui for menos, aqui será menos, e aqui teremos mais e mais. Agora é hora de aplicarmos o que acabamos de aprender resolvendo alguns exemplos, sempre tendo em mente que a soma dos cubos de dois termos pode ser fatorado como a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado, e que a diferença dos cubos de dois termos pode ser fatorado como a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Muito bem, vamos isolar essa pesquinha aqui e vamos à luta. Questão 1. Fatore a ao cubo mais 27. Então temos que fatorar a ao cubo mais 27. Vamos primeiro decompor 27 em fatores primos. Então, decompondo 27 em fatores primos, temos 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. O resultado dessa decomposição é 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Então podemos reescrever a ao cubo mais 27 como a ao cubo mais 3 ao cubo, porque decompomos 27 e encontramos 3 ao cubo. Deste modo, nós encontramos uma soma dos cubos de dois termos. Um dos termos é a e o outro termo é 3. E já sabemos
que podemos fatorar a soma dos cubos de dois termos desta forma. Então aqui é como se nessa identidade o A fosse o próprio A aqui e o 3 estivesse fazendo o papel do B. Analisando dessa forma, podemos escrever o seguinte: A ao cubo mais 3 ao cubo fatorado nos darão como resultado A mais 3, que multiplica, aqui teremos o quadrado do primeiro, menos o produto do primeiro pelo segundo, ou seja, 3A, mais o quadrado do segundo, isto é, 3 ao quadrado. Organizando melhor, teremos A mais 3, que multiplica A ao quadrado, menos 3A, mais 3 ao quadrado, que é 9. Se restar alguma dúvida, basta efetuar essa multiplicação. Vamos lembrar que aqui já encontramos a forma fatorada de A ao cubo mais 27. Mas, se estivermos em dúvida, podemos desenvolver o produto A mais 3, que multiplica A ao quadrado menos 3A mais 9, e verificar se encontramos A ao cubo mais 27. Questão 2. Fatore 8x ao cubo menos 1. Primeiro devemos observar que 8, quando fatorado, vai nos dar como resultado o seguinte: 8 dividido por 2 é 4, que dividido por 2 é 2, que dividido por 2 é 1. Então o resultado dessa decomposição é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Então podemos dizer que 8 é igual a 2 ao cubo. Muito bem. Ao mesmo tempo em que 1 elevado ao cubo é igual a 1. Então podemos reescrever 8x ao cubo menos 1 da seguinte forma. Já sabemos que 8 é 2 ao cubo. Então podemos escrever 2 ao cubo vezes x ao cubo menos 1. Só que 1 e 1 elevado ao cubo é a mesma coisa. Então eu posso, ao invés de escrever 1, escrever 1 ao cubo. Muito bem. Observamos que temos aqui a multiplicação de potências de mesmo expoente. Então podemos conservar o expoente e multiplicar as bases. Procedendo assim, observe que acabamos de encontrar uma diferença de cubos. E já sabemos que diferenças de cubo, como A ao cubo menos B ao cubo, podem ser fatoradas como A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais AB, mais B ao quadrado. Muito bem. Olhando para essa identidade, vamos aplicar exatamente o que acabamos de desenvolver aqui em nosso problema. Temos aqui uma diferença de cubos e vamos usar como norte esse desenvolvimento. Então, já sabemos que um dos nossos termos é 2x, o outro termo é 1. Podemos fazer então 2x menos 1, que multiplica o quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x elevado ao quadrado, mais o produto do primeiro pelo segundo, né? 2x vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 1 elevado ao quadrado.
Muito bem. Desenvolvendo essas contas, teremos 2x elevado ao quadrado. Fazemos da seguinte forma: 2 elevado ao quadrado é 4 e x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Mais 2x vezes 1 é igual a 2x. Mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, a forma fatorada de 8x ao cubo menos 1 é 2x menos 1, que multiplica 4x ao quadrado mais 2x mais 1. Para finalizar essa aula, iremos resolver mais um exemplo interessante. Exemplo 3. Fatore r ao cubo mais 64. Primeiramente, vamos decompor 64 em fatores primos. Deste modo, teremos 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E finalmente, 2 dividido por 2, 1. Observe que temos aqui 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, uma multiplicação em que o fator 2 aparece 6 vezes. Logo, isso equivale a 2 elevado à sexta. Então, nos deparamos com um problema. Por quê? Em nossa questão, temos r ao cubo mais 64. E precisamos encontrar aqui um número que esteja elevado ao cubo e não um número que esteja elevado à sexta, como que acabamos de encontrar. Mas, raciocinando um pouco, perceberemos que 2 à sexta pode ser reescrito como 2 ao quadrado elevado ao cubo. Observe que, como temos aqui potência de uma potência, multiplicando os expoentes, voltaremos a 2 à sexta. Então, como 2 à sexta pode ser reescrito como 2 ao quadrado elevado ao cubo, eu ainda posso escrever 2 à sexta como 2 ao quadrado é 4, então eu posso reescrever como 4 elevado ao cubo. Muito bem, voltando ao nosso problema, podemos então reescrever r ao cubo mais 64 como r ao cubo mais 4 ao cubo. Temos então aqui a soma de dois cubos. E já sabemos que somas dessa natureza, ou seja, a ao cubo mais b ao cubo, podem ser fatoradas como a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Como nas questões anteriores, vamos nos basear nesse desenvolvimento para resolver o nosso problema. Então, fazemos r mais 4, que multiplica r ao quadrado menos 4r mais 4 ao quadrado. Arrumando esses cálculos, teremos então r mais 4, que multiplica r ao quadrado menos 4r, e 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Para provar que a forma fatorada de r ao cubo mais 64 é igual a r mais 4, que multiplica r ao quadrado menos 4r mais 16, iremos desenvolver o produto que encontra-se aqui no segundo memo, ou seja, r mais 4, que multiplica r ao quadrado menos 4r mais 16.
Assim procedendo, encontraremos R que multiplica R ao quadrado, R ao cubo. R que multiplica menos 4R é igual a menos 4R ao quadrado. R que multiplica mais 16 vai dar mais 16R. E agora 4 vezes R ao quadrado mais 4R ao quadrado. 4 vezes menos 4R menos 16R. E 4 vezes 16 mais 64. Separar isso aqui. E agora vamos somar os termos semelhantes. Temos então R ao cubo. E logo aqui nós temos menos 4R ao quadrado. E aqui temos mais 4R ao quadrado. Podemos cancelar essa parcela com essa. Aqui temos 16R. E logo aqui menos 16R. Termos simétricos, posso então cancelar. Então só sobrevive mais 64. Desta forma, provamos que, de fato, a forma fatorada de R ao cubo mais 64 é igual a R mais 4, que multiplica R ao quadrado menos 4R mais 16. Vejo vocês na próxima aula.